Meus amados e queridos amigos, meus irmãos, graça e paz abundantemente no coração de todos quanto passam a nos ouvir. Aqui é o pastor Claudinei Gomes. Gente, estamos chegando aqui hoje para mais uma manhã teológica de forma um pouco diferenciada. Não sei se vai agradar a todos quanto escutarem até o final o que eu vou falar aqui. Considero um verdadeiro chazinho de mocotó cozinhado fogo a lenha, muito bem apimentado por verdades que eu quero expressar aqui, debaixo de revelação, onde eu quero falar, com a ajuda de Deus e do seu Espírito, sobre os 10 principais inimigos que roubam o amor do casamento. Quero abrir de um parênteses e dizer aos senhores que esses inimigos pelos quais eu vou descrever aqui, além de ser uma forma sintetizada, resumida, eu não considero os únicos, ok? Mas quero dizer a todos vocês que são os principais inimigos que têm sim roubado e neutralizado o amor de muitos casamentos, ok? Antes que nós venhamos adentrar no assunto, eu quero também, abrindo um parênteses aqui, dizer a todos vocês que é muito importante, né, que venhamos crescer. Eu não estou dizendo inchar, crescer. E hoje existe uma porta que nós deixamos, né, no sentido de disponibilidade para todos quanto desejam crescer, através do canal no YouTube, onde você vai lá e digita Manhã Teológica. E todas as manhãs teológicas já estão disponíveis no sentido de fazer todos serem edificados e abençoados. Amém, meu querido? Maravilha? E de forma gratuita, né? Então vamos lá. Para eu falar sobre esses 10 principais inimigos que roubam o amor do casamento, nós tomaremos em mãos o exemplar da Bíblia Sagrada, na carta do apóstolo Paulo dirigida aos crentes que se encontravam na cidade de Éfeso, ou como carinhosamente você queira chamar de Efésios, capítulo 5. E nós vamos iniciar a partir do versículo 22. Então vamos lá? Vamos lá, Efésios, capítulo 5, versículo de número 22, ok? Diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Versículo 23 diz: Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. É claro, é notável, é patente, é real, de algumas pessoas ignorantes, onde ignorância se define como ausência de conhecimento, fazendo me lembrar de um rapaz que chegou para mim dizendo: Pastor, eu sou o cabeça lá em casa. É, irmão, sim. Em casa quem manda, desmanda, comanda sou eu. Gerencio e o que eu falar tá falado. Eu falei: caramba, é sério mesmo? Sim, pastor. Então desculpa a minha sinceridade, então o senhor não é o cabeça. Só não, pastor, o que eu sou? O senhor é cabeçudo. Porque mulher não foi feita para ser mandada, gerenciada com ordem. Mulher foi feita para ser amada. Quer que eu te dê uma prova? Ainda no Efésios capítulo 5, agora dá uma olhada no versículo 25, queridão. Olha aqui, ó. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Tá dando um modelo aqui, queridão. E o modelo aqui, ele é chamado, visto, intitularizado como amor ágape, chamado amor sacrificial, tá? E diz mais: e assim mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 28, diz assim: Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Aí tem um final do versículo que eu acho interessante, que diz assim, ó: Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Isso aqui é lindo, meu irmão, porque João, o primo de primeiro grau de Jesus, o discípulo pela qual desenhou por vezes sequenciada a palavra amor, inclusive o coração da Bíblia, de João 3,16, é aquele pela qual descreve com palavra deitada em letras, dizendo:
Como é que você pode amar Deus que não vê se não ama teu próximo que vê? E se a gente vive um evangelho cuja palavra se define como boas novas, gente, é temperado pelo amor, onde a base do evangelho se dá em duas coisas: amar Deus e o próximo, né? Então, quando a gente fala de família, eu estou falando aqui da primeira agência socializadora, onde é a primeira igreja que cada pastor vai prestar conta no céu, é a família, queridão. Primeira carta de Paulo, escrita a seu filho na fé, chamado Timóteo, capítulo 3, versículo 4, Paulo diz assim: porque aquele pela qual não sabe governar sua própria casa, né? Aliás, a pergunta começa assim: como podes... Espera um pouquinho, só que deu um branco aqui. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, melhor dito, tendo seus filhos sob disciplina, porque aquele que não sabe governar a sua casa, como é que cuidará da igreja de Deus? Né? Há momentos que entre o tico e o teco, falha o teco e fica só o tico. Então, eu já estava com a Bíblia aqui, mas antes de ler a Bíblia, já veio as palavras certas. Então tá aqui, meu filho, o capítulo 5, versículo 8 diz que é pior do que o incrédulo, né? Então não tem essa. Igreja, a primeira igreja é a família. A primeira instituição projetada, arquitetada, elaborada por Deus. E eu quero dar como pontapé inicial aqui, dizer a todos os senhores, que o amor, gente, é o alicerce da família. Ok? Isso é incontestável, isso é de forma indiscutível. Na ótica humana, sem tapar o sol com a peneira pelo caminho da racionalidade, é quase que impossível unir uma família quando não se tem mais amor. É dolorido, é delicado, é deplorável quando diante do casal você ouve a mulher falar: eu não amo mais o meu marido, pastor, eu não amo mais a minha esposa, pastor. Isso é delicado. Agora eu fiz questão de dizer aqui a todos vocês que é quase impossível. Por que eu cheguei ao quase? Por causa de Lucas 1,37. A Bíblia diz: pois para Deus nada é impossível. Agora, claro que eu não posso deixar também de abrir um parênteses e dizer aos senhores que casamento não se acaba do dia para a noite. Amor não se acaba do dia para a noite. Também vi um grande terapeuta da família no Brasil, onde tributo o peso da minha respeitabilidade ao ver, né, o seu ministério profícuo, né? E claro, dispensa palavras para descrever esse brilhante ministério, bagagem de conhecimento que Deus o deu no sentido de trabalhar com casais. E eu vi ele falar uma vez num programa de rádio, dizendo que amor não acaba. Gente, cuidado, porque isso aqui é um tanto muito paradoxal, porque o amor é como uma planta, não se engane, tá? E maltrata hoje, maltrata amanhã, e assim você vai neutralizando o cheiro, acabando, diminuindo, e pode chegar a situações delicadíssimas. Eu vou dar base naquilo que eu estou falando aqui a todos vocês, da qual existe grandes problemas no meio de casais, casamentos. Hoje entra de 10 a 30 pessoas no nosso celular, onde é um verdadeiro gabinete pastoral. Pessoas de sul, norte, leste, oeste, centro-oeste do Brasil, Europa, Alemanha, Portugal, Moçambique. É uma loucura. Pessoas que me procuram movidas ao desespero. E eu percebo de grandes problemas no casamento, onde algumas dessas situações, por que não dizer até na maioria de mensagens que eu recebo, problemas que está assolando muitos casamentos que nem sempre foram grandes, mas um minúsculo problema que iniciou na intimidade do casal. E aí é que é relevante você olhar no sentido do que a Bíblia nos ensina, em cortar o mal pela raiz. Porque quando não tem amor, não há satisfação na vida sexual. Aí entra a questão do cobiça por outro. Ele cobiça ela cobiça ele, esse ele é outro, né? O fato de adultério não começar no ato, mas assim através de um processo mental, justamente porque não tem sinceridade, cuja palavra no grego é sincera, e sincera é transparência, onde casamentos não é unidade, é unicidade. Unidade é duas partes que se juntam, unicidade é duas partes que se entrelaçam na qualidade una, entendeu, queridão?
E aqui está uma chave muito importante no sentido de observar essa transparência, observar a sinceridade, falar abertamente do que precisa ser falado, onde a Bíblia diz em Mateus 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o que está acontecendo hoje? Mais de 140 mil casamentos que se desmancham por ano. Hoje nós temos aí 80% passando um tipo de crise, tendo casais brigando uma vez por mês, casal tendo uma briga de cada 15 dias, casal tendo uma briga por semana, casal tendo uma briga por dia, tem casal brigando o dia todo e todo dia, e cá pra nós, tem casal brigando até de madrugada na filosofia de sonâmbulo, cotovelada, narizada, joelhada, e a sua graça, meu filho. Tá, a coisa é mais embaixo. Estamos vivendo uma época de promiscuidade, imoralidade, carnalidade, sensualidade, onde o pior vírus não é o tal de Covid, não. É o vírus da pecaminosidade que vai levar muita gente pro inferno. Então, o que eu vou entrar aqui para falar com os senhores agora, empresta o seu coração, aperte o cinto e vamos decolar pelo caminho da revelação. Se nós, de fato, queremos ter um lar unido no amor de Deus, é preciso que venhamos ter a iniciativa de destruir os 10 principais inimigos que roubam o amor do casamento. Tem uma pesquisa antiga que eu sempre falo dela, que diz assim, 12 casais se casam. 2 anos depois, se você for visitar esses 12 casais, terá com peso de surpresa que 6 se separaram, 4 se toleram e 2 são felizes. Você faz parte de qual classe aqui? De qual grupo aqui? Então, no sentido de tomarmos conhecimento desses 10 principais inimigos que roubam o amor do casamento, nós vamos começar aqui pelos mais leves. Eu vou começar falando não do primeiro ao 10º, mas eu vou começar falando do 10º até chegar ao primeiro. Eu vou começar pelos mais leves. Eu separei eles assim no sentido de que possa ser mais leve. É difícil até a gente colocar e dizer que isso aqui é leve. Não tem leve aqui. Todos são pesados. Mas eu tentei ver aqui o que poderia ser aquele jugo mais delicado, pesado, árduo, para falar mais pro final, ok? Então, começando assim, nas minhas palavras, dos mais leves ao mais pesado, vamos começar pelo 10º. O 10º aqui, gente, eu vou classificar como excesso de independência ou dependência excessiva. Pastor Claudinei Gomes, isso aqui pode roubar amor? Pode. Eu vou dizer para você por quê. Porque no caso do excesso de independência, dá-se muito quando ele é autodependente, ao ponto dela depender 100% dele, ou quando se inverte. Ela é autodependente, no caso, por exemplo, ele por alguma questão circunstancial, seja lá o que for, ele passa a se tornar 100% dependente dela, e aqui entra uma filosofia egocêntrica ou egoísta, de uma palavra que tem maldiçoado e desgraçado muito casamento, onde o nosso passa a ser substituído pelo meu dinheiro, minha conta, meu negócio, minha casa, meu carro. Casamento de unicidade, não existe o meu, existe nosso. Ponha isso na cabeça, gente. Isso pode neutralizar, pode roubar o amor do casamento. Quando falo de dependência, tem mulher que não sabe fazer nada, depende tudo dele. Ou ele não tem iniciativa de fazer nada, depende tudo dela. Isso pode levar casamentos ao campo de ficarem cansativos. E uma coisa muito importante é fazer você ser inteligente, inteligentemente nunca deixar o vinho do casamento virar vinagre. Como assim? Deixar entrar no campo rotineiro. Então, inteligentemente, eu acho que necessário se faça você ter a ideia abrilhantada de sempre gotejar novidade no seu casamento. Vamos pro 9? 9. Mágoas secretas. Segura na cadeira, no banco aí, porque a batata vai ficar quente, meu filho. Mágoa secreta. Perceba, gente, que eu não estou falando mágoa. Eu não estou dizendo mágoa. É mágoa secreta. Porque se fosse mágoa, oxe, eu derrubo aqui 400 gramas de beiço, fico com o nariz comprido, cerro a sobrancelha parecendo uma andorinha que voou 80 por hora, entrou na cabeça e a cauda ficou de fora, fico com a cara mais feia que bater em mãe, né, com aquela carinha parecendo um maracujá comprado em 8 meses na feira, parecendo um delegado de polícia batizado num pote de limão azedo, e fala que eu tô com raiva, com ódio, magoado, chateado, e aí vai.
Mas a mágoa secreta ela é perigosa. Por quê? Porque se é secreta, é só eu que sei. Então eu escondo a mágoa secreta e pelo caminho da psicologia, principalmente a comportamental, eu troco de cara, aparentando ser o que não sou e entro através de um sorriso artificial e não mais natural. Eu disfarço pela cara, aparentando ser o que eu não sou. Então minha palavra não é mais verdadeira, o meu sorriso não é mais verdadeiro, porque dentro de mim eu posso estar falando com você pela frente e por detrás dizendo: morra, desgraça. Isso pode matar a felicidade do seu casamento e devagar roubar o amor do casamento. Oitavo, eu disse para vocês que eu ia falar de forma resumida aqui, tá? Oitavo. Aliás, antes que eu fale do oitavo, você sabe o que pode curar a mágoa secreta, gente? Não há outra palavra que pudesse encaixar aqui. Perdão. Quando eu tinha 1 ano de idade, eu fui queimado. A pele do meu braço pendurou. Imagina as dores agonizantes que eu senti. Hoje, eu tenho 46 anos de idade. Esse ano eu vou fazer 47. Eu bato no meu braço, ainda que eu tenha as marcas aqui. Tenho dor? Tem não. Então eu olho, lembro, bato e não sinto mais dor. Assim é o perdão. Quando você utiliza de perdoar, você arranca a mágoa secreta. Sabe o que é mágoa secreta? Perdoar é arrancar o lixo que alguém jogou dentro de você, porque essa mágoa só vai te fazer infeliz. Então não está na hora de você viver fazendo levar a pena aquela frase que está lá no final do filme do Mel Gibson, Coração Valente, onde diz: todos os homens morrem, porém nem todos realmente vivem. Porque a maior tragédia no ser humano não é quando ele morre, mas quando morre algo dentro dele enquanto ele vive. Então está na hora de você ser feliz, meu filho, né? Porque o ser humano não morre quando deixa de existir, mas morre quando deixa de sonhar. E a função do diabo, aproveitando da sua fraqueza, é matar seu sonho. E quem tem mágoa secreta, ele não tem mais a perspectiva de sonhar, vibrar com uma vida vibrante, e ele não passa mais a viver, ele passa a vegetar. Por isso que a vida desses dois não é viver mais um ano após outro, mas vive o mesmo ano por sequência de coisas, e ano que vem vai e não muda absolutamente nada, porque tá chateado, com ódio, com rancor, mágoa. Por isso que não é mais templo do Espírito Santo, passa a ser um latão de lixo. Oitavo, perda do espírito romântico. Ô meu filho, pera um pouquinho que nesse ponto aqui agora eu preciso fazer uma análise. Gente, vamos dar asa imaginação aqui para imaginar como é que as pessoas ou são quando estão namorando. Eu fico pasmo de ver quando as pessoas estão namorando, entra pela esfera emotiva, parece que os professores Girafales entram em ação, não falta buquê de flores, não é verdade? As palavras são lindas, são belas, são bonitas, são bem pensadas. Se a gente quer fazer uma crítica, a gente faz 10 elogios antes de fazer uma crítica, não é verdade? Às vezes eu fico pensando, por que casa muda? Um dia uma pessoa falando algo para mim, diz assim: pastor, vou comprar um cartãozinho, porque aniversário de casamento. E uma outra pessoa que estava perto falou assim: rapaz, para lembrar quando namorava? Ele falou: não é para lembrar quando namorava, para viver o mesmo modo de quando namorava, porque o casal que ama, eles são eternos namorados, então não pode mudar. E aí por que muda? Muda como, pastor? Eu vou te explicar. Quando está namorando, você já reparou que até os bichos são interessantes? Coelhinho, pombinho, ursinho, gatinho, gatinha. Casou, muda. Cavalo, cachorro, burro, sua vaca, porco. Muda, meu filho. Quando tá namorando, é um tal de vamos almoçar fora. Parece que hoje ela tira o somebody love no sentido de querer almoçar fora. Vamos almoçar fora, meu bem. Opa, tive uma boa ideia. Ele põe a mesa no quintal. Você já percebeu que muda uma série de coisas, meu filho? Mudando, vai se perdendo o espírito romântico. Sabe aquela palavra bonita? Parece que não tem mais. Sabe aquele beijinho? Não tem mais. Andar na mão? Não pega mais na mão. E eu sempre dou um conselho: pega na mão dela para ela não pegar no seu pé. Perdeu o espírito romântico. Não tem um toque. Não tem um olhar, sabe, carinhoso. Só sabe criticar, mas não tem um elogio. E aí vai se neutralizando, o espírito romântico vai secando o amor. Porque o amor, ele está completamente ligado à questão do romantismo. Está interligado diretamente, meu filho. Entendeu bem?
Bom, percebe que eu tinha 1 milhão de coisas para falar em cada tópico disso aqui, mas isso aqui é só de palhinha no sentido de você ter uma pequena compreensão. Vamos pro 7º. Aí você vai diagnosticando aí, né? Vai. Ouça isso aqui junto com a sua esposa aí, tá bom? Tira por base. Que nota nós estamos tendo aqui no 10, no 9, no 8? Agora segura que eu vou falar do 7. Vai esquentando de ponto a ponto aqui, o 7. Ausência de companheirismo. Bom, eu vou ter que bater um pouco pesado nesse ponto aqui, porque com base em Gênesis 2:18, percebe-se que quando Deus fez todas as coisas, ele achou muito bom, mas a única coisa que Deus não achou bom foi o homem só. Quando é ele que está dizendo não é bom que o homem viva só, gente. Aí ele diz, fale uma adjutora que ele corresponda. Porque a palavra só é a junção de uma consoante com uma vocal, gramaticamente falando, que é o início da palavra solidão. E eu tô base nisso porque a solidão é algo tão ruim, tão amargo, tão indesejável, que nem Deus é um Deus solitário. Quem é Deus? Deus é um Deus subdividido em 3 pessoas com o nome de Elohim, uma palavra hebraica para definir um único Deus em 3 pessoas. 1 João 5:7. Deus não é um Deus solitário, gente. Agora você dá uma olhada para algumas pessoas na Bíblia que se deram mal, você vai perceber que elas estavam sozinhas. Por exemplo, Eva, quando dá trégua para a serpente em Gênesis capítulo 3, estava sozinha. Abel, quando foi morto pelo primeiro homicida chamado Caim, seu irmão, estava sozinho. José, quando teve um assédio com uma mulher, que era, aquela mulher não tinha pomba gira, galinha gira e perua gira, tem a mulher de Potifar. Com quem ele estava lá dentro da casa? Sozinho. Hein? Sansão brincou demais com o pecado e na maioria das vezes sozinho. Davi, quando teve um acidente no percurso do seu brilhante ministério de um homem que vai do campo para o trono, sendo um dos mais idolatrados reis de Israel, esse acidente dá quando em vez de estar na guerra, ele está dando palácio com quem? Sozinho, para cobiçar o que não era dele. Você percebeu, meu filho, que o maior ataque do ministério cristocêntrico se dá quando em Mateus capítulo 4 Jesus vai para o deserto? Com quem Jesus estava? Sozinho. Percebeu que na iniciativa dos discípulos querer fazer alguma coisa, Jesus, ei, vai, mas não sozinho, ide de 2 em 2. E Salomão, que escreve 3 livros, ele dá esse ponto de partida, melhor 2 do que 1. Agora, que história é essa? Que se eu tiver que perguntar para Deus, Deus, o que é que o Senhor me diz do casamento? E se Deus tivesse que me responder, o casamento é um remédio para curar a solidão do homem e da mulher, visto que a solidão é algo tão indesejável, tão ruim, onde uma das piores doenças que atua hoje chama-se solidão, e uma das mais severas, que deve ser levado muito a sério, chama-se solidão cósmica, sensação de um vazio por dentro. E aí, casa e a solidão continua. Claro que continua, meu filho, porque o camarada casou, leva uma vida de solteiro casado, e eu não vou entrar para esse campo que tinha muita coisa para fazer aqui, para falar aqui. Solidão entra por quê? Porque vai falar com ela na hora da novela, vai falar com ele na hora do jogo. É 30 minutos ela falando, ele falando, pergunta, você entendeu? Hein? Você estava falando comigo? Não, com a parede. Entendeu bem? Por isso que só se ouve bem quando se olha no olho de quem fala, porque nós ouvimos 20% daquilo que as pessoas nos dizem. Partindo desse princípio aqui, é um perigo desses itinerantes que olha para mim e fala, pastor, tô com a agenda lotada. Tá. Maravilha. Aí o camarada fala, passei 4 meses na Europa pregando. E a mulher? Ficou em casa. Você dá licença, meu irmão. Eu fico pasmo desses orelhinhas. O que eu vou dizer para um camarada absurdo desse? Você tá de brincadeira comigo. Por isso que tem gente ganhando Judéia, Samaria, os confins da terra e perdendo a sua Jerusalém pro diabo. E é por isso que eu tenho que dar nota 1000, não é nem 10, nota 1000 para o evangelista mais frustrado da Bíblia, que foi Noé. Pregou por décadas, não convenceu ninguém, mas pelo menos convence a sua família a entrar dentro da arca. Não está na hora de você entender que é um perigo pessoa viver solitário, tá casado. Aí, camarada só anda sozinho, ou ela só anda sozinha, não tira a esposa para um passeio, não tira a esposa para um hobby, não faz um piquenique, não inventa qualquer coisa, pelo amor de Deus, essa potroca desse WhatsApp, Instagram, Facebook, celular, tá um num quarto e outro na sala, não tem mais essa unicidade no casamento. Eu tenho 1 milhão de coisas para falar aqui, meu filho. A gente volta com outros temas pela frente. Vamos lá que eu já vou encerrar já. 6º, falta de tempo.
Espera um pouquinho, porque esse ponto aqui agora eu preciso parar e pensar algo muito sério com vocês. Na regra de prioridade na vida, partindo de pelo menos 5 pontos aqui essenciais, primeira regra de prioridade é com Deus. Única e exclusivamente é Deus. Buscar primeiramente é Deus. Segundo, com a sua palavra. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago disse isso. Terceiro, é uma ordem de compromisso com você. Quarto, é a família para depois ser a igreja, queridão. Lembra quando eu disse para você aqui, de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, porque aquele que não sabe governar a sua casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Agora, por que a família vem na frente da igreja? Vou repetir. Porque a família é a primeira igreja que nós vamos prestar conta no céu. Segundo, porque é na família que começa o avivamento. Terceiro, porque a família está na frente da igreja, porque culto, sendo o ato de particularidade onde cada um oferece o seu, não começa na igreja, começa de casa para a igreja quando Davi diz, alegrei-me quando me disserem, vamos. Um outro ponto, porque família está na frente da igreja, que os primeiros discípulos a serem discipulados pelas mensagens que eu prego não são ouvintes da igreja, mas são os filhos em casa, que são levados por aquilo que eu faço e pelo exemplo praticado. Entendeu bem? Então, quando não se tem mais um tempo para a esposa, quando não se tem mais um tempo para o marido, você vai tendo tempo para qualquer outra coisa. E o diabo utiliza da fraqueza para fazer com que tempo foi roubado. Mas quando estava namorando tinha, e agora não tem mais. Então vou dar uma dica, tempo não se tem, tempo se cria. Porque fora disso, vai se apagando também o amor do casamento. Quinto, ciúmes. Queridão, é claro que quando a gente fala de ciúmes, a gente deve levar muito em consideração a questão do ciúme zelo e ciúme patológico. Eu não estou falando de ciúme zelo. Não. Aquele que você tem uma camisa branca e vai pregar, se você sabe que se suar fosse pecado você não tem mais salvação, cuidado, então não tira o paletó, vai ficar meio sem graça. Isso não é... A mulher vai comprar uma saia, amor, como é que tá? Tá tudo bem? Isso aqui é zelo. É zelo, tá tranquilo. Tá? Agora, ciúmes patológico, ele é venenoso, ele é corrosivo, ele vai ver coisa onde não tem coisa. Quando na maioria das vezes, mulheres e marido reclamam para mim, o meu marido é ciumento, ou a minha mulher é ciumento, a primeira iniciativa que eu tenho como pergunta é, por quê? Por que ela é ciumenta? Será que você não está dando motivo? Ou ele não está dando motivo? Agora, se não tem motivo, o problema está em você, porque você é fruto de um processo mental. Cuidado, meu filho. Assim como o medo faz ver coisa onde não tem coisa, o ciúmes também faz ver coisa onde não tem coisa. O diabo colocando minhoca na sua cabeça e fazendo apagar vagarosamente e de forma gradativa o amor do casamento. Duas palavras não vão andar junto. Ciúmes e confiabilidade. Onde tem confiança não tem ciúmes. Onde tem ciúmes não tem confiança. Entendeu bem? Quarto ponto aqui que pode ir apagando o amor do casamento. Hábito de discutir. Meu filho. Ai, meu Deus. Nos momentos em que eu estou palestrando, pregando em congresso, estudo, palestra, seminário, conferência, campanha e vigílias, eu quase não levo mais DVD. Eu vou estar levando chá de arcidreira ou vidro de suco de maracujá puro para essa galera mal-humorada, onde 70% de crises na vida conjugal e divórcio está ligado hoje na falta do bom humor. Entendeu bem? Aí a pessoa discute por coisas banais, discute por coisas bobas, por coisas chulas, por coisas, sabe, insignificantes. Discute por causa de chinelo, por causa de uma colher, por causa de bobeira. Meu filho, se tem uma coluna que não pode desmoronar na vida conjugal, que se acabar, quebrar, desmoronar, já era, é o respeito. Então, eu acho que está na hora de, inteligentemente, fazermos uma avaliação, principalmente daquela frase que a gente pega muita juventude, né? Quantos querem casar para ser feliz? Não, você não tem que casar para ser feliz. Você tem que ser feliz para se casar. Porque solteiro significa resolvido. Então, antes de apaixonar por alguém, se apaixone por você. Quem é você? E através de uma visão introspectiva, não está na hora de você fazer uma avaliação na onde você precisa melhorar como marido, como esposa, e neutralizar essas coisas banais da sua vida que está roubando o bom humor, a felicidade, por discutir por coisas bobas, por coisas que não vale a pena. E isso também pode apagar o amor do casamento. Terceiro,
Segura essa aqui, meu filho. Essa aqui é muito forte. Essa aqui, meu filho, eu teria que ter pelo menos 1 hora só para falar dela aqui, tá? Mentira! O diabo não tem família. Mas João registrou, meu filho, que ele é um pai solteiro, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E o grande perigo mortal da mentira é que não comece sendo mentira graúda, mas mentirinhas, aonde para quem lê Bíblia sabe do que eu vou falar, que o grande problema não são raposa, mas são raposinhas, as coisinhas, mentirinha, onde a pessoa costuma mentir. E o grande perigo para quem costuma mentir é que ele mente com tanta precisão, ele mente com tanta veemência, que a mentira para ele se tornou uma verdade. Por quê? Porque ele costumou com a mentira ao ponto de fazer a sua consciência ficar sendo uma consciência cauterizada, morta e adormecida. Por isso que tem gente que toma ceia e mente, prega e mente, diz que canta e mente, pastoreia e mente. E aí você está mentindo para a esposa, mentindo para o marido. Quando ela descobre, vai desestruturar, derrubar a coluna da confiabilidade. E uma coisa está ligada à outra, assim como um abismo chama outro, de todos os itens que eu estou falando aqui, meu filho. E agora? Quando é que meu marido está falando verdade ou mentira? Quando é que ele, ou ela está falando mentira ou está falando verdade? Mente através de celular, mente através do WhatsApp, mente através do Facebook. Seu marido sabe a senha do Facebook? Sua esposa sabe a senha do Facebook? Ela pode pegar esse celular a hora que você menos imaginar? Pode. Unicidade, transparência. Está na hora de falarmos a verdade. Está na hora de vivermos a verdade. Fora disso, que o casamento vai a pique. Primeiro, porque você está abrindo campo de ilegalidade para o diabo cirandar no seu casamento quando fala mentira, já que ele é o pai da mentira. Segundo, é claro que esse segundo aqui é tão forte que alguém vai falar: pastor, esse tinha que ser o último, o primeiro aqui. Eu vou dizer para você qual que é o último, aguenta aí, meu filho. Número 2, infidelidade. Ai, meu irmão, isso aqui é muito forte demais. Quando eu falo da infidelidade, gente, a ausência da fidelidade ou infidelidade, ela é tão forte, ele é tão nojento, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Hebreus capítulo 13, versículo 4, a Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mancha, sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. E em algumas palestras que eu já ministrei muito, eu cheguei a perguntar: gente, o que significa esse leito aqui? Algumas pessoas falaram: cama. Esse leito aqui não é cama, não. O Novo Testamento foi escrito no grego, e leito aqui significa coito no grego. Eu cheguei a pregar na primeira igreja batista de Cerquilho e algumas outras, e o pastor, professor de grego, hebraico, chegou a confirmar na hora. Claro, tá certo, é real. Coito, e coito significa intimidade sexual. Agora, se eu traduzir pelas palavras atuais, eu estou dizendo: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como a intimidade sexual sem mancha, sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Sabe o que significa isso aqui? O camarada mente para a esposa até na ato da sexualidade, só chega o prazer pensando em outro ou pensando em outra. Por isso que o ato da masturbação acaba sendo estupidamente agressivo, no sentido de você não chegar ao ato prazeroso pensando em pé de alface, pensando em hambúrguer, pensando em coxinha, meu filho. Você vai ter que desenhar ato de imoralidade, infidelidade, através de processos mentais. Por isso que a Bíblia diz em Mateus, assim está ordenado: não cometerás adultério. E a Bíblia continua dizendo, porque ela própria se responde: porém, todavia, aquele pela qual olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Adultério não começa no ato. Adultério começa pela intenção. Infidelidade não é no ato, começa na intenção. Ninguém vai trair, ninguém vai prostituir, ninguém vai adulterar sem que antes desenhe através de processos mentais. Pegou aí, meu filho? Pegou aí? Ou é fiel ou é infiel. Nunca vai existir uma mulher chegando para outra dizendo: tô meio grávida. Ou você compromete ou você não compromete. Ou está comprometido ou não está. E o último. Por que eu deixei esse aqui por último? Porque se não fosse o perigo do último, você poderia estar corrigindo ainda, tá?
esse excesso da independência ou dependência excessiva, você poderia estar corrigindo a mágoa secreta, você poderia estar corrigindo acerca da perda do espírito romântico, a ausência de companheirismo, você poderia estar corrigindo a falta do tempo, o ciúmes, o hábito de discutir, a mentira, a infidelidade, tudo se não fosse esse último aqui. Sabe o que é o último? Esse primeiro? A ausência de diálogo. E se eu falar de diálogo ligado à comunicação do latim é comunicatio, troca de duas coisas quando um pergunta e o outro responde. Só que quando tem duas múmias, não fala mais, a não ser por gesto, beiçudo, com ódio. Ou seja, eu estou aqui vendo a incapacidade de interferir no problema através do perdão, não tem mais humildade. Aqui não há mais o que fazer, porque se tem 4 coisas impossíveis, primeiro é colocar a lua dentro do quarto, segundo, respirar dentro d'água, terceiro, recolocar a pasta dentro do tubo uma vez apertada, e quarto, ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Eu vou encerrar dizendo algo muito forte a vocês aqui, gente, muito forte. 70% de casais hoje se queixa da falta de intimidade e ausência do diálogo é a principal causa disso. Vamos vencer esse inimigo aqui? Vamos, no nome de Jesus Cristo, gente. Vamos pôr por terra isso aqui, gente. Afinal de contas, eu quero encerrar dizendo algo muito sério a vocês. O casamento que tem amor é literalmente o símbolo da união de Cristo com a igreja. Para isso, vamos lembrar literalmente do primeiro casamento, gente. O sono de Adão representa a morte de Cristo. O lado ferido representa a lança que penetrou em Jesus. Enquanto Adão dormia, Deus fez Eva. Enquanto Jesus estava morto, a igreja apareceu. As bodas do Cordeiro representam literalmente o maior sonho de cada crente. E eu encerro dizendo, se você quiser ter uma grande esperança das bodas do Cordeiro, comece a sentir o prazer daquela grande festa lá em cima, tendo uma vida feliz, alegre, de harmonia com seu esposo e com a sua esposa, derrubando esses inimigos que podem roubar o amor do seu casamento. Viva o amor! Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua esposa e que Deus abençoe seu marido, em o nome de Jesus de Nazaré, tá bom? Encerro por aqui, que Deus abençoe a todos, uma ótima, linda, bela, próspera semana. Querendo falar conosco, deixa aqui o nosso contato, como sempre, 0 operadora 12 981 26 16 30. Minha família.